Vamos lá, pessoal, iniciar nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre ordem, juízo e julgamentos, né? A gente tinha falado que ia discutir um pouco sobre Foucault. E aí a gente falou na aula passada sobre controle social, né? Um pouco sobre isso, porque Foucault, ele vai tratar da questão desse controle social, da sociedade disciplinar, né? Do panoptismo, que é uma teoria que ele traz, onde as sociedades, elas são vigiadas, certo? Daí o grande sucesso da obra dele, Vigiar e Punir. Vigiar e Punir faz uma análise, né, do que a sociedade hoje, ela realmente vive. Ainda mais nessa nossa sociedade hoje, que é a grande certeza que a gente tem é que está sendo monitorado, né, que está sendo vigiado por câmeras, né, que a todo momento a gente busca essa compreensão, né, essa vigilância, de onde é que ela vem, né, realmente, o que a gente está presenciando. Então, Foucault vai fazer justamente essa analogia, né, quando ele fala do panoptismo. A obra dele mais enfática foi uma das obras, né, foram várias, Vigiar e Punir. É essa obra que a gente traz para a discussão do direito, porque ela tem que ser comentada, tem que ser discutida, né, pelo tempo talvez a gente não possa fazer essa discussão capítulo a capítulo, mas uma das teorias propostas por ela é justamente o panoptismo, que é um dos capítulos da obra, que fala dessa vigilância, desse monitoramento, tá certo? Então, antes da gente entrar no panoptismo propriamente dito, a gente vai fazer algumas considerações acerca do Foucault, tá bom? Então, Foucault nasce no início do século XX, né, na França, numa família tradicional de médicos, mas que na realidade ele vivia atormentado, né? Ele tinha uma mente, divagava muito, era constantemente assolada por dúvidas da sua própria existência, né? Da sua própria questão sexual também, e ele inclusive tem perturbações mentais, passa por várias instituições psiquiátricas, tentativas de suicídio, né? Na década de 60, ele vai fazer uma publicação importante, que é a História da Loucura, certo? Que vai render, né, a tese dele de doutorado em Sorbonne. Mas, enfim, essa mente brilhante, né, que inclusive se formou médico também, ele vai viajar ao Brasil e vai render, né, algumas considerações importantes que vai fazer a gente repensar a questão da justiça, tá bom? E é na justiça que a gente vai tirar alguns ensinamentos do Foucault, tá? Em 1973, ele pronunciou uma série de conferências na PUC, no Rio, que deu origem a um livro, né, A Verdade e as Formas Jurídicas. Então, da medicina, ele vai lá para o meio jurídico, justamente com as considerações do Vigiar e Punir, certo? Essas conferências influenciaram profundamente esse pensamento jurídico brasileiro, tá? E foi com o Vigiar e Punir, em 75, que o autor se consolidou. Tá? Por quê? Nesse livro, pessoal, ele faz uma análise categórica dos castigos que os apenados, que os presos sofriam, da Idade Média até, basicamente, né, os dias atuais, né, até os idos do século XX. Porque o que ele coloca? Que naquele tempo, por volta da Idade Média, as pessoas sofriam os castigos, praticavam os crimes e sofriam os castigos na própria carne. Uma vez que você sofria os castigos na própria carne, a tendência era, o castigo é tão grande, a dor que você sente é tão grande, ou o exemplo que você dá, certo? É que você não vai cometer mais o crime, ou que as pessoas que estão vendo não cometam mais aquele crime. Por quê? Porque eu sei que pode acontecer aquilo comigo. Um criminoso lá da época, lá da Idade Média, ou bem antes, né, praticava um crime, tinha os seus membros amarrados em cavalos distintos e puxava um para cada lado para se dilacerar e, consequentemente, né, você ia servir de exemplo para aquela plateia que estava assistindo. E, consequentemente, quem assistisse
ia ver que se cometesse um crime parecido ou algum outro crime, poderia acontecer aquilo com você, com ele, e não ia cometer mais. Isso aí, pessoal, na verdade acontece desde que o mundo é mundo. É a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Na Mesopotâmia, né, antiga, já era assim. Se você roubava, você tinha uma mão decepada. Se você roubava de novo, você tinha outra. Se você construía uma casa e aquela casa caía e matava, né, o filho do dono ou uma pessoa da família, você ia ter seu filho ou a pessoa da sua família morta. Mas não surtiu efeito. Prova disso, a gente vê diariamente. As pessoas continuam cometendo crime, as pessoas continuam praticando ilícitos. Então, como reagir para controlar a criminalidade? O que fazer para o homem não errar mais? Ou para o homem não errar? Vem o direito com suas leis tentando coagir a sociedade para que não erre mais, certo? Leis mais duras, mais severas. Então, essa sociedade disciplinar que ele coloca tenta disciplinar o ser humano, o homem, para que ele não erre, ou erre menos, né? Ou tente não errar. Então, ele coloca essa discussão no vigiar e punir. Uma discussão excelente para se fazer. Critica, né, a revolução e a liberdade em vários pontos. Faz uma discussão da questão do poder, tá? E é uma discussão muito interessante. Por quê? Lembram que eu falei uma vez para vocês, né, que vocês ficaram, eu disse para vocês, pessoal, o que é melhor, o poder ou o dinheiro? Né? E aí eu levei aquilo para vocês, para a gente descontrair e pensar realmente o que o homem busca na sua vida. O que o homem quer na sua vida? O homem quer poder. Muitos disseram assim, o homem quer dinheiro. Né? Eu continuo acreditando que o homem quer poder. Né? Saudade, né? Do nosso debate, das nossas aulas. Nossa, como eu estou com saudade. E aí, por quê que eu continuo pensando, embora alguns de vocês devem continuar pensando que é o dinheiro? Porque o poder, ele vai impor a sua vontade a qualquer preço. Né? O poder, ele vai tornar a pessoa a sua verdadeira essência. Vai mostrar a verdadeira essência. E ele coloca que poder não é necessariamente você impor a violência. Certo? A gente vive hoje no Brasil, pessoal, uma disputa por poder. Categoricamente, uma disputa por poder. Vejam se não é. Fica essa reflexão para vocês. Vejam se não é. Se a gente tivesse, né, em sala de aula, a gente poderia estar discutindo isso naquela nossa forma tão pacífica, né, de dizer os nossos argumentos. Mas vivemos isso no Brasil hoje. A disputa de poder. Tá? Não uma disputa de dinheiro. Quem é que ganha mais? Né? Não é isso. É uma disputa de poder. Mas que não necessariamente precisa ser imposta, né, pela questão da violência. Ele coloca que todos nascem neutros, mas a educação é que transformará o indivíduo. E essa educação, ela está a serviço do poder. Porque a gente sabe que a educação é algo que não veio para todos, que não está a serviço de todos. Por quê? Numa sociedade neoliberal, numa sociedade capitalista, a gente sabe que alguns são mais privilegiados do que outros. Então, alguns têm a possibilidade de receber uma educação de qualidade, outros não. Certo? Faz uma analogia de liberdade. O que é a liberdade? A gente tem liberdade? Né? Ele coloca assim, que liberdade não é algo que o ser humano possui, mas algo que depende das relações entre as pessoas. Então, liberdade não é algo que o ser humano possui. A gente possui liberdade, você se sente livre. Você faz realmente o que você quer, não possuímos a nossa liberdade. A nossa liberdade ela é limitada. Por quê? Nossa liberdade vai até começar a liberdade do outro. Nosso direito vai até começar o direito do outro. Não há liberdade total. Né? O Nietzsche é que dizia que só existia liberdade na loucura.
A liberdade total só existia na loucura, tá? Então, ele faz essa abordagem. Não há liberdade total, nem escravidão total, certo? Os extremos são complicados. Ele tratava desses extremos, e os extremos é sempre complicado, né? A gente sempre trata de forma mais complicada quando a gente fala de extremos. O conceito de poder, né? O poder não é algo que pode ser negociado ou que se possa ter. Poder é algo que se exerce, tá? Quando você começa a negociar o poder, ele vai se romper. Por incrível que pareça, essa aula, ela foi planejada, né, já no início do semestre. Não era com o intuito de colocar, né, nesse momento, mas coincidiu. Então, a negociação do poder, ela acaba causando fraturas. Vejam como o nosso poder das esferas políticas brasileiras, elas estão frágeis. O nosso poder, embora ele seja tripartido, né, as três esferas, eles não estão juntos. Porque você negociar é complicado. Se você não tem o mesmo objetivo, você acaba fragilizando. Tá? Então, é isso que ele tenta colocar. Certo? Quando você exerce esse poder, você tem que ter uma estrutura para poder torná-lo efetivo. Então, o poder não é ruim, mas seu exercício pode ser ruim. Desde que você não saiba exercer. Eu estava vendo uma reportagem que eu não sei até que ponto é feito ou não é, porque hoje tudo que a gente pega na internet, a gente tem que ter esse juízo de valor. O que é fake news, né? Porque tem uma indústria de fake news que está um absurdo. E nessa reportagem dizia o seguinte: Covid, tudo que você fala hoje tem que ter o Covid pelo meio, infelizmente. E lá dizia o seguinte, que os traficantes do Rio, né, para tentar manter as pessoas em casa, quem saía, não sei se é verdade, quem saía, eles estavam espancando. Certo? Então, uma forma de exercer o poder deles nos morros do Rio, né, era ameaçar, espancar, aquela coisa toda. Não sei até que ponto, repetindo, isso é ou não é. Mas, enfim, chega um momento que a fake news ela é usada para manipular, né, a mídia, que é um quarto poder, né, é usada para manipular muita coisa, pessoal. Então, acaba que a gente não sabe até que ponto, né, você vai acreditar ou desacreditar. Porque a gente vive numa sociedade hoje onde existem várias esferas de poder. E dessas esferas de poder, uma delas é a mídia. É o quarto poder. Tá? Então, não só o governo, não só o judiciário, não só o legislativo, não só o executivo, mas a mídia. Então, é uma outra esfera de poder. Tá? Então, o poder não é ruim, mas seu exercício, se não for feito de uma maneira correta, pode ser ruim. Então, tudo que você acaba visualizando, vendo, disseminando, você tem que ter cuidado. Então, essa máxima experiência de liberdade, né, pode ser esse poder, desde que não haja violência, que é totalmente contrária à ideia de liberdade. E se você vai exercer esse poder com um único objetivo, produzir uma ação. E essa ação é o objetivo principal desse poder. Os pensamentos de Foucault. É impossível viver sem relações de poder entre as pessoas. Concordam? A gente tem essa troca diária, né? A gente tem essa troca categoricamente, certo? A sua casa, né? Vamos partir do núcleo familiar.
tem uma pessoa que exerce poder lá dentro. Né? Tem aqueles que pensam que mandam e tem aqueles que mandam realmente. Então, tem aqueles que sugestionam, né, para poder a pessoa pensar que manda. Uma boa administração não significa um bom governo. Por exemplo, o nazismo consistia numa ótima organização, mas não significou um bom governo. Concordam? Não existe poder absoluto. Um lado pode ter a maior parte do poder, mas não é o absoluto, quando a parte desprivilegiada ainda tem alguma opção para resistir a esse poder. Certo? Então, esse poder absoluto que a gente fala são as ditaduras, né? São aquelas situações onde existe a tentativa de impor essa situação absoluta. Enquanto há resistência, não há esse poder absoluto. Tá? O poder sempre está presente nas relações humanas. Desde aquele momento que uma pessoa teve a inteligência ou não, tá? De cercar um pedaço de terra e dizer, esse é meu, não entre, se você entrar eu lhe mato. Criou-se a propriedade privada. E desde daquele momento começou a existir poder. Porque ele era dono de um pedaço de terra e ele instituiu o poder dentro daquela propriedade dele. Certo? Então ali, e desde aquele momento que existe uma pessoa que disse assim, olha, eu vou comandar vocês, porque Deus falou que eu sou escolhido. Deus falou? Falou. Vocês não escutaram, não? Não, por isso que eu sou escolhido, eu escutei, vocês não. Tá certo? Então, essas relações de poder, elas são móveis, tá? São reversíveis e são estáveis. Elas transitam de uma pessoa para outra. Por que elas transitam de uma pessoa para outra? Porque ora está com uma pessoa, ora está com outra. Elas vão fazer a escolha. Se você... por mais que o ser humano, ele tem por mais que um ditador ele fique por muito tempo em um lugar, em um posto, mas nada é para sempre, pessoal. Até porque o ser humano é mortal. Então, uma hora ou outra, o reinado dele, o governo dele, uma hora vai acabar. Então, aquele trânsito de poder ele tem que ser transferido. Ele tem que passar. Alguns mais, outros menos tempo. Mas uma hora passa, né? Uma hora acaba. E essas relações de poder só acontecem entre duas pessoas livres. Onde uma até pode tentar comandar a outra, mas deve dar o direito de ela resistir a esse comando. Certo? Então, quando a gente fala, né? Então, repetindo, as relações de poder só acontecem entre duas pessoas livres, onde uma até pode tentar comandar a outra, mas deve dar o direito de ela resistir a esse comando. Então, as relações de poder, elas vão estar ligadas entre as pessoas, certo? É aquela história, quando a gente fala de carisma, certo? Carisma é algo que você já nasce com, você não cria, você não faz curso de carisma. Então, você já tem, você já é privilegiado, se tem ou não. Ele se dedicou a estudar como foi se desenvolvendo esses mecanismos de controle social ao longo do tempo. E ele viu que a partir do século XVII, com esse enfraquecimento desse poder monárquico e desse Estado absolutista, começou a se pensar em outras formas de controlar essa sociedade, né? E que formas eram essas de controle da sociedade? Essas sociedades, elas sofreram mudanças sociais. Então, se sofreu mudança social, não tinha como você controlar essa sociedade
da mesma forma como você controlava no século XV, no século XIV, na Idade Média. Aí você tinha que evoluir, certo? Então, essas mudanças sociais favoreceram a alteração nesse jogo de poder, tá? Começou a dominar essas sociedades de uma outra forma. Então, ele tinha que tornar essa sociedade algo mais disciplinada. Por isso que ele denominou esse primeiro momento do século XVIII ao século XIX a chamada de sociedades disciplinares, tá? E ele vai levar uma nova concepção, que era muito melhor, era muito mais rentável você vigiar do que punir. Então, era muito melhor, em vez de você castigar esses criminosos, castigar essa sociedade, colocar o castigo no corpo dos condenados, porque tem um capítulo no livro que fala do corpo dos condenados, era muito melhor você vigiar. Vigiar como? Vigiar através das leis, vigiar através do sistema, torná-los disciplinados para que não cometesse crimes, do que você punir, do que você castigar. Cometer um roubo, traz ali que eu vou meter, ataca. Não adianta. Porque na hora que ele sair, ele vai fazer do mesmo jeito. Ainda hoje é assim, pessoal. Se tiver algum lugar no mundo que imprima castigos físicos aos condenados, quando eles saírem, eles vão cometer o mesmo crime. Vão continuar a delinquir. Por isso que é melhor você vigiar. Certo? E mesmo assim ainda acontecem crimes. Então, a gente precisa estudar ainda outras formas para tentar minimizar essas situações. Por isso, a discussão das políticas públicas, a discussão de investir em educação, em melhorias nas sociedades, para os jovens desassistidos, aquilo que a gente conversa tanto. E aí, as imagens dessa disciplina, né? Ele dizia que não. Essa imagem, né, da instituição fechada, agressiva, violenta, ela acabava não mais servindo como modelo, né, esse modelo de sociedade disciplinar acabava se enfraquecendo, era exemplo, né, a partir de um tempo, mas acabava se tornando enfraquecida, certo? Tinha essa imagem no extremo e no outro extremo tinha a disciplina. E era nesse outro extremo que se deveria investir. Certo? Um extremo aonde se tinha um desenho de coerções mais sutis. Onde a sociedade que estaria por vir, ela tinha como se adequar. Certo? Onde existiria uma punição, olha aqui, uma punição de uma vigilância generalizada, certo? Que seria essa sociedade disciplinar. Foucault vai fazer uma discussão sobre essas instituições, afirmando que as instituições não têm essência ou inferioridade, nem são fontes de poder. São só mecanismos operatórios práticos que fixam relações. Tem necessidades de aparelhos e regras. O polo negativo compreende a tática do poder em sujeitar e reprimir. Nessa instituição punitiva, eu vou sujeitar e vou reprimir. E o polo negativo, produzir e mobilizar forças. Agora eu pergunto para vocês, numa instituição dessa, onde eu tenho um polo que é negativo, o próprio nome já diz, que reprime, a força do polo positivo tem que ser maior. Mobilizar forças e produzir essa reeducação para que essas pessoas saiam ressocializadas. E ele coloca que a partir do século XVII, nessa sociedade disciplinar, as características
essenciais e a distribuição dos indivíduos seriam esses espaços individualizados, classificatórios, combinatórios, isolados, hierarquizados, capazes de desempenhar funções diferentes segundo o objetivo específico que deles exige. Então, esse espaço ele teria que ser de acordo com a situação de cada indivíduo. Tá? A vigilância também se expressava como um dos instrumentos de controle. Porque teria que ser uma instituição de uma sociedade disciplinar eficiente. Então, a cada momento, essa sociedade disciplinar que acaba se perpetuando, ela tende a se tornar uma sociedade vigilante. E passaria para uma sociedade de controle, certo? Porque a sociedade de controle seria essa sociedade atual, essa sociedade controlada e vigilante atual. Então, essa sociedade disciplinar, essa sociedade de controle, essa sociedade vigilante, ele traz para o conceito de panoptismo. E o que seria esse panoptismo? É como demonstra essa figura aí, ó. Então, as pessoas estariam presas, confinadas em celas, e aqui seria o panóptico. Ou seja, o indivíduo estaria aqui vigilante. Trocas, né, constantes, mas eles nunca estariam só. Eles ficariam de costas, porque eles não saberiam quem estava vigiando. E ao redor, todos sendo vigiados. Ó. Era um círculo. Tá? Quando a gente coloca o panoptismo e a sociedade atual, qual é a referência que a gente quer fazer? Essa vigilância que a gente vivencia. Né? O nosso dia a dia. O que a gente vive? Não é? A cada dia, o que a gente presencia? Quando a gente coloca assim, sorria, você está sendo filmado, né? É esse panóptico. É todo mundo com seu celular, que grava, que filma, que cada instante. Então, com o panóptico, né? É a vigilância, é o exame, certo? É o controle, é a correção. Então, além da vigilância, do controle, da correção, então a gente tem todo esse sistema colocado para que haja, né, para que aconteça uma estrutura de vigilância, para que ele se sinta monitorado, tá bom? E segundo Foucault, o poder é uma prática social e por isso mesmo é constituído historicamente e articula-se com a estrutura econômica. E por isso mesmo é esse poder que exerce e que é exercido através da vigilância. Quando eu vigio, eu estou exercendo um poder, eu estou controlando. Eu estou ajudando o sistema a controlar. Eu estou disciplinando. A pessoa acha que está no controle, mas quem está no controle sou eu, porque eu estou percebendo tudo que ela está fazendo. Certo? Então, percebam que as sociedades, elas acabam estando num regime de visibilidade. Certo? E aí, esse senhor, esse rei, esse poder, ele vai para um meio de vigilância, certo? Várias contendas internacionais já aconteceram porque os Estados Unidos ele tem um poder de vigilância muito grande. Se vocês observarem, tiverem curiosidade de procurar isso, né? Eles têm uns caças invisíveis que eles monitoram de forma aérea, claro, né? Os territórios chineses, coreanos, né?
Esses caças invisíveis, eles têm uma tecnologia muito grande justamente para saber o que está acontecendo nesses países. Então, até desenvolverem uma tecnologia para detectar esses caças, os Estados Unidos ele tinha nas suas mãos toda a vigilância internacional das nações do mundo. Então, o objetivo era o poder ter o controle aéreo. Porque o espaço aéreo, pessoal, é um espaço de território nacional. Eu não posso entrar num território nacional se eu não for convidado, sem pedir a permissão. E ele entrava constantemente em alguns territórios aéreos, sem a permissão, com esses caças invisíveis. Por quê? Para poder fazer essa vigilância. Não só com os caças, os satélites. Então, eles acabavam tendo esse privilégio por conta da tecnologia, Então, um sistema de vigilância. E um sistema que se exerce o poder. Então, é categórico isso também. Então, a sociedade disciplinar é aquela na qual as instituições são um dos maiores dispositivos de visibilidade, principalmente em relação ao funcionamento dos operários institucionais. E a sociedade de controle veio substituir essa sociedade disciplinar, na qual ocorre a implementação progressiva e dispersa de um novo regime de dominação, o exercício do poder à distância, que é o que a gente estava falando, A partir do momento que essa sociedade disciplinar ela vai evoluindo para a sociedade de controle. Hoje, essa transferência para a sociedade vigilante, ela vem a partir da colocação em vigor do controle. É por isso que hoje a gente se sente vigiado e controlado. Mas a gente já está tão controlado que a gente não percebe. A gente não percebe que tem câmera em todo canto, a gente não percebe que todo mundo tem um celular que filma e que grava, Então a gente já tem uma facilidade muito grande de lidar com isso, Poucas pessoas não têm essa impressão de que não está sendo filmado, a cada instante. E o que a gente vê? Que atualmente nos encontramos numa crise generalizada de todos os meios de confinamento da sociedade disciplinar e assistimos à instalação de uma sociedade que controla a distância, certo? E hoje, pessoal, muito mais, porque com essa questão do próprio confinamento devido à pandemia, a gente está o tempo inteiro sendo com câmeras ligadas, tentando a aproximação das pessoas através das redes sociais, das câmeras, colocando a intimidade, as próprias lives. É uma tentativa desenfreada de levar o reduto familiar para o exterior, para o externo, é uma tentativa de desmistificar aquele núcleo, aquela privacidade para o externo, Antes disso tudo acontecer, a gente colocava alguns exemplos. Um deles era a questão de você pegar o seu ambiente mais privado, que era o banheiro, e sempre tirar foto no espelho do banheiro, sempre tirar foto no espelho dos banheiros dos shows, das festas, enfim. Mas isso é uma tentativa de você desmistificar essa questão do ambiente mais privado. Hoje essa questão de sociedade disciplinar e sociedade de controle, elas estão flexibilizadas, porque é tudo tão monitorado que as pessoas acabam se acostumando com isso. Tá? Então, existe essa flexibilização. Então, acaba que essa lógica da sociedade disciplinar é algo analógico, ou seja, descontínua, diferenciada, em cada confinamento, enquanto a da sociedade de controle é numérica, é constante, certo? Então, se tenta ter o controle, mas não é tão efetivo quanto o que se quer ter,
na realidade. Então, a discussão sobre essa questão do controle, da sociedade disciplinar, de você estar a todo momento querendo controlar através de imagens, de vigiar, né? Tentar levar para vocês essa história de que o jurídico, o ser humano, ele tenta de todas as formas fazer com que se diminua os ilícitos na sociedade. Já foi se discutido na questão dos ilícitos praticados ser transmitido para o corpo dos condenados. Foucault faz essa discussão e não é visto como solução. Então, vigiar é a solução? A discussão está sendo colocada ainda, né? Foi colocada na segunda metade do século XX e ainda hoje é se discutido isso. Vigiar é a solução? Né? Fica essa reflexão para vocês. Vai funcionar você só vigiar? Ou também tem que vigiar? Ou qual é a solução? Né? Fica essa reflexão. Então, ele faz essa discussão. Porque trazer para o corpo dos condenados já foi visto que não é a solução. Tá certo? Só isso também não resolve. Então, o que resolve? Tá? Então, essa discussão tem que ser realmente feita e refeita e rediscutida, porque o nosso sistema, como a gente já tem analisado, ele é um sistema dinâmico. Então, ele tende a ser reiterado várias vezes para que a gente faça as devidas considerações. E não vai ser uma discussão exaustiva, né? Ela tem que ser refeita, reanalisada constantemente, porque é um tema que ele é reinventado e rediscutido constantemente, tá bom? Então, até a próxima e um grande abraço a todos.